Eu estou tentando convencer o pastor Marcos Gouveia de pregar no meu lugar, eu não consegui. Eu queria saber se eu convenço algum dos irmãos aqui. Você? Meus amados irmãos, boa noite a todos e a paz do Senhor. Amém. Ainda está aberto o convite aqui que eu sempre faço, que eu gosto sempre de dividir a oportunidade, compartilhar a oportunidade que eu tenho com os irmãos. Eu espero que alguma vez vocês se manifestem, por favor. Agradeço aqui o nosso presidente, pastor Clementino, pastor Marcos, a diretoria, pela oportunidade. Não mereço, mas agradeço a todos os irmãos. A Regional 2, queremos agradecer todos os pastores, líderes, os regentes, os músicos, que sempre estão se preparando. Acaba aqui uma apresentação na sede, já começam a se mobilizar para os ensaios. Que Deus abençoe todos vocês, essa grande equipe que está sempre disposta. Aliás, a participação aqui da Regional 2 é fruto dos ensinos do pastor Adalberto, né, que ainda permeia aí esses hinos todos aí, louvados ao Senhor, pastor Adalberto. Amém, meus queridos. Deus abençoe os irmãos. Continuem sempre firmes, constantes e abundantes na obra de Deus, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Nunca será vão no Senhor. Então, esforce-se sempre para fazer o melhor para Deus com dedicação. Por favor, abra a sua Bíblia, a preciosa palavra de Deus. Quero compartilhar com os irmãos Gálatas, capítulo de número 5, uma palavra que eu estava meditando e anotei algumas linhas aqui para falar aos irmãos. Gálatas, capítulo de número 5, o verso é o verso 22 e 23. Repetindo, Gálatas, capítulo 5, os versos 22 e 23. Diz assim o texto sagrado: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio ou temperança. E é esse domínio próprio ou temperança que eu quero extrair desse texto para falar aos irmãos, que é uma das características do fruto do Espírito. Todos os irmãos conhecem esse texto. Acredito aqui que a maioria dos pastores e líderes já montaram estudos para falarem às terças-feiras sobre as características do fruto do Espírito e já demandaram aí alguns meses de estudo e de pregações sobre isso, que são textos maravilhosos para nós. Eu quero me ater, então, na característica do fruto do Espírito, temperança, domínio próprio ou autocontrole. Eu trago aqui, etimologicamente, filologicamente, o significado do latim, porque eu prefiro o latim para alguns casos. Então, seria do latim guardar o equilíbrio, qualidade ou virtude daqueles que atuam com prudência, sem exageros, ou seja, alguém equilibrado, que está no ponto. Quimicamente seria saturação. A saturação é um processo em que determinado produto ele tem todos os ingredientes necessários e ele fica pronto para a sua finalidade. Então, é sem exageros, moderado. Um ingrediente a mais no processo de saturação, processo químico, então estragaria, colocaria a perder todos os ingredientes ali. Então, saturação é o ponto de equilíbrio. Também, uma das palavras derivadas do latim, que todos vocês conhecem, é tempero. Isso, todo o tempero. Os temperos do Brasil, de vários estados ali. Mas o sentido aqui também do latim do tempero é algo equilibrado, sem exagero. Por exemplo, vocês que cozinham vão temperar, e aqui é prático, porque todos já fizeram alguma coisa. Alguns se aventuram, né, a publicizar as suas receitas, e o tempero ele tem que ser equilibrado. Não basta ter muito tempero,
ou só um tempero, porque você não come o tempero, você come a comida. Aí que está o segredo da temperança. Certo? O segredo do tempero é você vai comer uma boa comida, mas você não vai comer o tempero. Então, a sutileza está em você colocar cada ingrediente de modo que nenhum deles se sobressaia. Então, digamos que você vai temperar algo e você coloca lá 10 tipos de tempero diferentes. A pessoa vai comer e vai saborear, sem, contanto, identificar algo a mais. Senão, estragou tudo. Percebe? Então, você vai gastar lá em um prato grandes somas de dinheiro. Você pode estragar ao temperar. Percebe? Bom, já dá para a gente ter uma noção de como deve ser o crente, equilibrado. Ele deve ter tudo sem sobressair nada. Tem que estar equilibrado. Esse, então, é o ponto. Então, o sentido de temperança é isso, moderado, devidamente misturado, para que não apareça algo a mais do que a outra coisa. E nada pode ser sentido em excesso. Paulo diz que a palavra tem que ser temperada com sal para que dê graça àqueles que ouvem. Já dá, então, para a gente ter uma noção como temos que ser no autocontrole, na temperança ou no domínio próprio, bem equilibrado. E o sentido também de temperatura, que é medida, dosagem, também no sentido de equilíbrio. Tudo se move em torno de uma temperatura. A temperatura corporal é essencial, que é o reflexo que o hipotálamo transmite ao corpo, e é um sinal, é uma defesa do organismo, a temperatura. Então, a febre é uma defesa do organismo, indica que algo está errado, ou seja, o corpo não está equilibrado. E uma outra palavra importante que vai reforçar aqui a nossa fala sobre temperança, domínio próprio e autocontrole é têmpera. E a têmpera, todos aqui sabem, quando você tem um produto que ele está pronto para ser usado. Por exemplo, vai se forjar uma faca, um machado, um ferro, qualquer outra ferramenta. Então, esse ferro ele é aquecido em altos graus, depois ele é martelado, é prensado, e quando ele está no seu total calor, ele é, então, imergido imediatamente na água, no óleo ou um jato de ar, para causar, então, um impacto e aquele material se tornar mais resistente. Ele vai estar pronto para uso, aí você pode usar à vontade. Mas se ele, então, depois de ser esquentado em altos graus e ser colocado, imergido na água, no óleo, no jato, e ele não resistir, aquele calor não serviu de nada. Aquele calor não foi suficiente para preparar aquele material. E um outro elemento também é o vidro temperado que vocês conhecem. O vidro temperado, da mesma forma, ele é aquecido, ele é muito aquecido com vários graus e depois ele vai sendo resfriado aos poucos. E nesse processo de resfriamento, se ele resistir e não quebrar, ele vai ficar 5 vezes mais forte. Com essas palavras aqui, acredito que já deu para vocês entenderem como tem que ser o cristão. Nós vimos aqui, então, que temperança tem vários significados e várias coisas importantes para nós cristãos. É só você imaginar nessa mensagem, no texto, o que Paulo está querendo dizer quando diz que o fruto do Espírito é também domínio próprio, temperança ou autocontrole. Ou seja, é aquilo que vai tornar um cristão equilibrado para a vida. Ele pode estar muito aquecido, mas ele deve ser temperado para lhe dar resistência. Do contrário, ele quebra e não serve para nada. É isso que o texto está dizendo.
A vida cristã, meus amados irmãos, é fruto da salvação em Cristo, a sua obra redentora lá na cruz do Calvário. E nós somos salvos pela graça. E por sermos salvos, devemos produzir o que é bom. Paulo diz que não vem das obras para que ninguém se glorie, mas as obras são Deus que preparou para que andássemos nela, é o que diz Efésios capítulo 2, todos os versos que se seguem. Em outras palavras aqui, meus queridos, produzir o fruto do Espírito não é para sermos salvos, e sim porque nós somos salvos por esta graça. E aqui emendamos que esta graça, esse dom merecido de Deus, não vem de nós, provém da graça de Deus, no texto já citado. Nós temos a graça comum que se estende-se a todos os homens. O Senhor Jesus diz em Mateus que faz com que o sol ele brilhe sobre os bons e sobre os ruins também. Então, é a graça comum estendida para todos. E a graça salvadora, que Paulo diz em Tito, capítulo 2, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, por termos esta graça e termos o Espírito Santo em nós somos levados, então, pelo Espírito, a produzir o fruto e andar nele, por sermos salvos pela graça e fortalecidos pelo Senhor. Em segundo lugar, queridos, a necessidade de estar ligado em Cristo para a produção desse fruto. Cristãos autônomos que fazem da sua vida aquilo que bem quer, eles têm que estar ligados em Cristo para ser dirigido por Cristo, para ter um compromisso com Cristo, com a palavra, uma vez que quando nos convertemos, salvos pela graça, o Espírito Santo faz em nós morada. Ele não vem para fazer uma visita de algumas horas, alguns dias, ele não vem para passar umas férias em nós, ele vem para habitar, ele vem para morar. Aleluia, ele vem para nos preparar e ele vem para produzir em nós algo que nos dê uma identidade cristã, para que no final, nos leve a um corpo glorioso, a natureza de Cristo, semelhantes a Cristo. É assim que é a vida cristã. Então, o fruto do Espírito nos leva a caminhar com Cristo e ser cada dia mais parecido com Cristo. E a temperança é uma delas. Devemos, então, estar ligados em Cristo, e o texto de João, capítulo de número 15, que é o texto em que Jesus ele fala sobre a videira e as varas, a analogia que Cristo usa para falar que deve-se estar ligado nele para produzir muitos frutos. Então, a nossa noção como salvos, sempre ligados com Cristo, que ligados com Cristo sempre teremos a responsabilidade. Você não está sozinho. Aonde você anda, o que você faz, o que você fala, com quem você forma as suas amizades, Cristo tem tudo a ver com a sua vida, porque você está ligado nele. Tem como se separar de quem você está ligado? Não tem. Vocês que têm um compromisso com o seu cônjuge, com o seu namorado, com a sua noiva, você está ligado constantemente. Então, você deve satisfação da sua vida a uma outra pessoa. Assim como Cristo, nós devemos satisfação das nossas vidas para com Cristo. É o modismo hoje, né, quando você questiona alguma pessoa do seu testemunho, da sua fala, das suas amizades, é sempre assim, olha, eu me viro com Deus. É o modismo, eu me viro com Deus, Deus entende tudo, graças a Deus que Ele entende tudo, mas Ele vai aguardar tudo para um dia do juízo, vai ter um dia de prestação de contas. Você não falou que se entende comigo? Chegou o dia, vai ser aberto os livros, então você vai prestar contas com Deus para esse dia. Agora, se você preferir, você pode fazer isso hoje, todos os dias, para chegar naquele grande dia, você já estar com as suas contas em dias com o Senhor
Deus. Então, aquele que produz o fruto do Espírito é aquele que tem a responsabilidade de prestar esta conta com o seu testemunho fiel a Deus. Então, estar ligado em Cristo é estar submisso à vontade de Deus e a condição para essa produção de fruto. Então, lá em João capítulo 15, diz que Jesus é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador, ou seja, a disposição de Cristo, o seu sacrifício, a fé, o perdão, a graça nos liga a Ele. Agora tem alguém que cuida dessa videira. O Pai, sendo lavrador, é Ele que vai fazer o serviço, né? É Ele que vai podar, é Ele que vai arrancar, é Ele que vai cortar exatamente para o bem da videira, para a produção do fruto com qualidade. Então, é o Pai. O Pai vem, vocês sabem que vem trazer juízo. Jesus é o mediador entre Deus e os homens, mas o Pai vem trazendo o juízo. As varas não produzem fruto por si só. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Portanto, quem está ligado nele pode fazer as obras de Jesus, dar o testemunho de Jesus, falar no poder de Jesus, cantar no poder de Jesus e ser usado no poder de Jesus também. Então, ligado nele, você dá muito fruto, porque se não estiver ligado nele, não pode dar fruto. O Espírito Santo é que produz em nós esse fruto, à medida que nos entregamos a ele. Queridos, enquanto o Espírito Santo estiver no controle, habitando no crente, conferindo-lhe poder, ele irá naturalmente manifestar o seu fruto na vida desse cristão que está ligado na videira. Então, segundo João, capítulo de número 15, as condições necessárias para esse fruto: ser podado pelo Pai, para que possa dar mais fruto. Vocês já imaginaram a qualidade do serviço e do trabalho cristão se todas as vezes que nós fizermos algo, nós fôssemos nos aperfeiçoando para Deus e não nos acomodando, dizendo: já está bom assim, já fiz o suficiente. Já pensaram, então, se todas as vezes que nós fizéssemos algo para Deus que você achasse: não, isso está excelente, você fosse se preparar mais, você fosse dar mais qualidade naquilo que você faz, como seria a sua obra, o seu trabalho, e como Deus se agradaria. Infelizmente, alguns cristãos fazem algumas coisas boas e depois eles se acomodam. Eles não são constantes nem abundantes. O aperfeiçoamento vem pela constância. Aqui nós vamos também falar sobre isso, essa necessidade que é o treinamento. Então, ser podado pelo Pai, queridos, entregue-se a Deus de tal maneira que você não fique ressentido quando Ele estiver te lapidando. É assim, você sente-se que ora muito, não é isso? Aí Deus fala para você: meu filho, você precisa melhorar a sua vida. Aliás, não é orar várias vezes ou muitos dias, é orar sem cessar. Então, não fique triste quando o Pai te lapidar e dizer que você precisa fazer algumas coisas a mais, porque é Ele preparando, é Ele lavrando, é Ele podando para você dar mais fruto. Não é o que a Bíblia diz sobre o obreiro? Aqueles que servirem bem, eles adquirirão posição e confiança para eles continuarem servindo bem. Outra condição: permanecer em Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer, e Cristo também permanecer em nós. Visto isso, queridos, em terceiro lugar, podemos comparar a temperança, o autocontrole, o domínio próprio com o elemento fogo, que é necessário para tudo que se faz. Aliás, crente pentecostal não tem dificuldade de lidar com fogo.
Então, a temperança, o domínio próprio, o autocontrole é o elemento fogo. O fogo ele vem para queimar, para arrasar, Agora, o fogo ele vem para amolecer também. Ele vem para aquecer também. Ele vem tanto para exterminar, como para dar vida também. Então, o elemento fogo, a temperança é assim, queridos. Você está com tudo e, de repente, você não está com nada, mas você está equilibrado, porque o fogo de Deus não pode ser descontrolado. O cristão bem pentecostal, com fogo puro. Imagine como ele trata os irmãos, esse crente pentecostal. O fogo de Deus faz ele, então, ver as pessoas, amar mais, contribuir mais, ser uma bênção para Deus. Então, o fogo é uma potência, mas se não for usado controladamente, ele traz destruição. E Tiago diz isso sobre a língua. A língua é um fogo. E ela descontrolada, imagine uma língua descontrolada, quantos estragos irão causar. A ideia básica aqui da palavra, agora é a grega, para o texto, é força, é o poder que tem, a potência que tem o fogo, assim como a língua. Mas se usada descontroladamente, quantos males podem causar? A ideia aqui é a autodisciplina, e Paulo aplica isso quando fala sobre o domínio próprio, a temperança e o autocontrole, a disciplina que as pessoas devem ter. Ele dá a analogia do soldado e do atleta, que são frequentes descritos por Paulo. Ambas falam da autodisciplina, do autocontrole, o atleta e o soldado. Ele incentiva os irmãos, dizendo, correi de tal modo que você alcance uma coroa incorruptível. E ele diz, olha, faça isso subjugando o seu corpo, ou seja, controlando. E como se faz isso? Como controla o fogo? Como controla a língua comparada com o fogo? Através de exercícios, treinamentos. E, queridos, aqui você sabe, um atleta, um soldado, as vitórias deles serão pelo treinamento. Eles vão treinar a vida toda para fazer uma competição. Eles vão treinar todo o tempo, eles vão se preparar todo o tempo para alcançar uma vitória. E por falar em vitória, sempre a gente quer uma vitória. Se eu perguntar, quem quer sair daqui com uma vitória? E todo mundo quer sair daqui com a vitória. Hoje você vai sair com a vitória. Agora, tem vitória sem treinamento? Tem. Os vitoriosos. Você já viu algum vitorioso vencer sem treinamento? Eu já vi, os crentes. Os crentes todos querem vencer sem treinamento algum. Então, é isso que Paulo está falando aqui. Nós ouvimos falar bastante sobre vitória, mas não ouvimos falar em treinamento. E aqui é o treinamento para os irmãos, mas o fruto do Espírito é temperança, autocontrole, domínio próprio. Esse é um treinamento que você vai usar até a volta de Jesus. E a vitória pelo treinamento, queridos, talvez seja esse maior segredo de todos os vencedores. Para você não ser vencedor uma vez só, você ser vencedor até a volta de Cristo. Não obstante as lutas, os problemas, os contratempos, as tempestades da vida, você ser um vitorioso pelo treinamento que você tem desenvolvido pela graça. Esse treinamento é para o autocontrole. Treinamentos são exercícios constantes e o Senhor Jesus e Paulo falam constantemente sobre isso. Quando ele diz, por exemplo, o exercício de perdoar, quantas vezes deve fazer o exercício de perdoar? Esse é um número, não é um número total. Jesus estava fazendo uma comparação. Na verdade, não tem limites. É quantas vezes forem necessárias. E você está pronto para ter vitória com o treinamento do perdão? É um exercício constante. E amar? Tem uma pausa para o amor?
Não. Aliás, eu estou aprendendo a amar. Demorou. Amor não é para aprender. Jesus já mandou amar direto. Entendeu? Então, você já começa a exercitar amando. Não tem nenhuma parte que está dizendo, aprenda a amar. Se ele manda amar até os inimigos, você aprende a amar inimigo? Quem é que aprende a amar o inimigo? Ninguém. Mas você tem que amar o inimigo. Então, é um exercício constante. E a oração? A oração. Orai sem... Você não para, é um exercício constante de oração. Levantou oração, deitou oração, dormiu oração, vai tomar banho oração, saiu oração, está no ônibus, está no carro oração, tudo oração, percebe? Orar sem cessar, orar direto. Exercício. Aí você vai ficar bom e treinado, e aí é só vitória. É só vitória, é só vitória. Porque são os treinamentos que nós estamos fazendo. Assim como o autodomínio, o controle, o domínio próprio, queridos. Então, pensando aqui, meus queridos, nesses exercícios que nós fazemos, nós podemos aqui ter um equilíbrio, por exemplo, controlar a língua, um pequeno leme, como o Tiago diz, controlar os desejos, a vontade de Deus. Paulo diz em Tessalonicenses 4, versículo 3 a 8, que é a santificação, que é um treinamento também. Controlar os hábitos diários, a Bíblia ensina sobre nós honrarmos a Deus com os nossos corpos, tudo é lícito, nem tudo convém fazer. Ele ensina também controlar o uso do tempo. Paulo diz em Efésios capítulo 5, versos 15 e 16, remindo o tempo por quantos dias são maus, ou seja, aproveite todas as oportunidades. A ociosidade deve ser vigiada, porque você está controlando o tempo, remindo o tempo que é precioso. Controle da mente, Filipenses capítulo 4, versículo 8, tudo que é verdadeiro, honesto, de boa fama, tudo que, se há alguma virtude e louvor, nisso você deverá estar pensando. É uma forma de autocontrole, temperança e domínio próprio. A temperança na vida do obreiro, na vida do líder, Paulo fala muito sobre isso. Um bispo, presbítero ou episcopo deve ser moderado. Os diáconos também, as esposas também, está no texto, deve ser temperante. O obreiro autocontrolado, santo, disciplinado. Os homens idosos devem ser controlados para ensinar os mais jovens da mesma forma. As mulheres idosas devem ser mais controladas também para ensinarem as novas. Então, imagine na igreja um pastor descontrolado. Como vai ser um culto, o pastor que perdeu o controle no culto? Um líder descontrolado? As ovelhas que se cuidem quando o pastor está descontrolado? Que haja cajado e você tem que sair de perto, porque um pastor descontrolado, ele perde a noção que ele está perante o público. Ao invés dele sorrir porque está sendo filmado, o pastor descontrolado, ele perde a noção de tudo. Crentes descontrolados, e para perder o controle, meu irmão, às vezes não precisa de provocação, até no culto, acabou o culto, ou mesmo dentro do culto, ou até no culto de oração também, as pessoas podem perder o controle. Queridos, é sério, é seríssimo. É seríssimo, mas graças a Deus que o fogo do Senhor está aqui para nos purificar, nos transformar e dar um jeitinho na nossa vida, nos temperar nessa noite. Então, queridos, é crucial para os cristãos deixarem o Espírito Santo atuar como agente direto do fruto do Espírito, sendo necessária a nossa sensibilidade. Meu Deus, como é que eu estou descontrolado? De pensar uma mãe descontrolada perto de um filho que está ali, é o filho que corra e Deus tenha misericórdia, porque o que tiver na frente, se tiver boa mira, é só Jesus para ter misericórdia. Um motorista descontrolado. As irmãs já andou com o marido descontrolado no volante? Você fica com medo, haja cinto de segurança e haja oração.
tenha misericórdia, tenha misericórdia. E o pior de tudo é que estão indo para a igreja, dar glória a Deus, atrasado para o culto. Um crente descontrolado no volante, que Deus tenha misericórdia. Um motorista descontrolado, só Deus. Perceberam? Você coloca medo em todo mundo. Crianças no carro e você descontrolado, reclamando com todo mundo. E você reclama, de repente, é o irmão da sua igreja que estava no outro carro, viu você reclamando. Chega no estacionamento do shopping, aí pegam a sua vaga, aí você reclama, xinga todo mundo, quando você vai ver é o irmão da nossa igreja que pegou o seu lugar. É isso, e você não vigiou, autocontrolado, era só esperar mais um pouco e aparecer a outra vaga para você. E se não aparecesse, você ia embora mesmo, evitava você gastar, ter dor de cabeça, faltar na igreja. Então, cristãos descontrolados é um problema. Já pensou, cristãos descontrolados? Os técnicos de som que se cuidem com crentes descontrolados, cantores descontrolados, é isso. Quando fale alguma coisa, irmãos, vamos orar porque o inimigo está aqui. Quem que é o inimigo? O inimigo é o técnico do som ali, que é o inimigo. Mas não é o nosso amigo. Mas cristãos descontrolados, o inimigo está em todo lugar. Ele não vê mais anjo na igreja, ele vê inimigo. Cristãos descontrolados é um problema. E você, irmão, como é que está aí a sua temperatura, a sua têmpera? Será que Deus pode operar na sua vida? O autocontrole, o domínio próprio? A moderação, queridos, é importante isso. Mas os que estão na carne não podem agradar. Vocês viram as obras da carne? Quanta coisa ruim aqui. Mas o fruto do Espírito são todas coisas boas, inclusive o autocontrole, a moderação, a temperança, glória a Deus. Não dê lugar à carne, dê lugar ao Espírito. E aqui, então, as nossas implicações práticas, os conselhos e a conclusão. Já perceberam, meus queridos, que pessoas descontroladas, sem temperança e sem domínio próprio, é mais fácil essas pessoas controlar a vida dos outros do que controlar a sua própria vida? É mais fácil olhar para todos do que olhar para si mesmo? Cristãos controlados, ele não tem tempo para essas coisas, mas cristãos temperantes, eles não gastariam tantas horas bisbilhotando a vida dos outros em todos os lugares. Você pode fazer algumas perguntas, não é isso? Como está a sua vida, o seu autocontrole? Como você tem temperado a sua vida e a vida dos outros? Está dosado? Ou tem alguma coisa amarga? Ou tem muita pimenta? Ou tem sal demais? Como é que está aí a sua vida? Está equilibrada? Está equilibrada? Você está aparecendo muito, sobressaindo? É falta do equilíbrio do tempero. É falta da temperança. É falta da graça de Deus. Aleluia, glória a Deus. O que tem que sobressair em nós, meus amados, é aquilo que você produz de Deus, e as pessoas têm que ver isso. Glória humana, o orgulho não faz parte desse tempero de Deus. Tudo que a carne faz sobressair, falta o equilíbrio, o autocontrole, o domínio próprio. Quando a temperança está em nós, nós conseguimos manter o controle, ou seja, não são as redes que nos dominam, entenderam, né? Mas somos nós que dominamos elas. Nós mantemos os controles das redes, do contrário, nós estamos aí enredados. Somos diariamente tentados a perder o controle. Isso é óbvio, né, queridos? Há inúmeros registros bíblicos de pessoas que perderam o controle. Moisés, depois de 40 dias e 40 noites, quando ouviu a notícia lá no monte, ele desceu, quando viu, ele pegou as tábuas e quebrou. Domínio próprio. Aí Deus falou, não, volta e faz tudo de novo. Aí passar mais 40 dias lá para ele aprender a ser controlado. Irmão, não é você que conserta o povo. Você quer dar um jeito em tudo. Não. Ore mais, tenha mais calma, paciência. Você não tem poder para converter ninguém, não adianta. Você não tem poder, o poder está em Deus.
Tem pessoas que vão ser ruins a vida toda porque não são convertidos, ou são desconvertidos, ou mal convertidos, menos convertidos. Você não vai converter pessoas, você não vai dar um jeito, às vezes, no seu filho, no seu marido, na sua esposa, então não adianta ficar brigando. Não adianta você perder a graça, mantenha a classe, se controle, deixe Deus te usar com calma, paciência, para que as pessoas fiquem envergonhadas. Ai, eu sou tão rude, olha que pessoa educada, não perde o controle. Mas não é porque não perde o controle, é porque o Espírito Santo mantém o controle, você está ligado em Cristo, e essa que é a diferença. Aleluia, às vezes até mesmo no culto perdemos o controle, né? Ensaio, meu Deus do céu, aquela briga e não dá certo, e em nome de Deus a gente, né, magoa todo mundo. Tá bom, então não vou ensaiar mais, que crente é assim, né? Você corrige, aí ele, em vez de se aperfeiçoar, então não vou ensaiar mais, não vou tocar mais. Falta de controle. Quando o Espírito Santo, não, vamos fazer de novo, quantas vezes forem necessárias, vamos orar mais um pouco, vamos ouvir mais, vamos voltar no outro dia e começar tudo novamente. Calma, autocontrole, temperança, deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida para você melhorar. Então, aquilo que pode ser o caminho para o sucesso, pode se tornar um caminho para o fracasso. Imagine você lá no seu serviço, seu patrão encarregado, você sendo testado por uma promoção e por falta de paciência, não quero mais isso, joga tudo fora. Calma, paciência, espera. O seu sucesso não pode virar um fracasso por causa da falta do autodomínio, autocontrole. E por que é necessário, então, autocontrole, domínio e temperança? Porque não podemos simplesmente alegar, pastor, mas eu sou de carne e osso. Todo mundo é, isso não é novidade. E aí, alguns crentes são tentados a colocar uma plaquinha, né? Desculpe os transtornos, estou em construção. Qual o problema disso? O problema é que Deus não conserta os seus transtornos. É você que vai pagar pelos seus transtornos. Você vai, Deus, conserta isso. Deus vai falar, meu filho, o pastor Paulo pregou para você lá. Assim como vai lembrar daquele dia que eu dei oportunidade para vocês também. O pastor Paulo pregou, você não ouviu? Você não estava lá? Você não é da Regional 2? Não é da Regional 2? Então, daí. Então, Deus, o problema da plaquinha é esse. Os transtornos, não é Deus que vai consertar. Aí Deus vai falar, tá bom, meu servo, então você aguente as consequências daquilo que você está fazendo, mesmo sendo de carne e osso. O Espírito Santo habita no nosso corpo de carne e osso, e esse corpo de carne e osso é templo do Espírito Santo. Aleluia. Esse templo de carne e osso tem uma voz, que pode ser boca de Deus para abençoar, e não para amaldiçoar as pessoas. Então, meu irmão, eu não sei o que você vai fazer com essa plaquinha que você está usando como desculpa, tá? Se causou transtorno, é por sua conta e risco. Deus vai falar, meu servo, olha, fruto do Espírito, tem que estar ligado em mim. E aqui cabe o conselho, né, de Paulo. Capítulo 5, verso 16. Andai no Espírito e não satisfaça as obras da carne, a concupiscência da carne. Então, eu concluo aqui, meus queridos, dizendo, a partir de hoje, você está apto a ficar muito aquecido, cheio do Espírito Santo, 500 graus de fogo e poder, no manto e nas brasas, mas o teste da sua têmpera é um balde de água fria. Quando você estiver bem aquecido e te jogar um balde de água fria, lembra da têmpera que eu falei no começo? Você vai ficar 5 vezes mais forte se você resistir à água fria.
Do contrário, você não aprendeu nada. 500 graus de fogo e poder não serviu para nada. O seu teste, depois do poder de Deus, Deus te submete à água, ao óleo, ao jato de ar, se submete aos irmãos. É isso. Você vai descendo, bom, irmão, não gostei do seu hino, da sua pregação, você está desafinado, aí você vai respirar fundo, né? E dizer, não, irmão, vou melhorar, me ajuda, obrigado pelo conselho. É a têmpera, é Deus testando. Aí vem a doença, vem o problema, vem a dificuldade, vem a calúnia, é a têmpera. Você vai ficar 5 vezes mais forte se você resistir. E se seu aço resistir, você vai cortar muito sem embotar. Você vai ficar bom, aleluia, porque é para a glória de Deus. Percebe? Aleluia. Do contrário, se você for quebrado no teste da têmpera, é só os pedaços e não vai servir para nada. O vidro não vai servir, o ferro não vai servir, vai ser só pedaços. Aí você precisa do quê? Da graça de Deus, que Ele vai pegar todos esses pedaços, tomar na mão dele, jogar na fornalha de novo e começar tudo de novo na sua vida, mas não vai ficar sem a têmpera, tá? Então, assim, se não deu certo, querido, começa de novo. Joga os pedaços, aleluia, na fornalha de Deus. Glórias ao Senhor. Mas não esqueça que sempre depois da fornalha, Ele vai te jogar aos testes. E se você resistir, lembra dos 3 jovens na fornalha? Com exceção do 4º homem, que é outra polêmica aqui. Mas os 3 jovens na fornalha ali, eles estavam prontos, confiando em Deus. Na fornalha ou fora da fornalha, olha, Deus vai me livrar. E se Ele não me livrar, fique sabendo, eu não vou servir a outro Deus. Então é assim, confiando em Deus, querido, Deus fazendo ou não, Ele é Deus, um Deus poderoso, fiel é Deus. Se submeta aos testes dele, aí você vai ficar mais temperante. Que Deus abençoe a sua vida, obrigado pela atenção, e continue cheio do Espírito Santo, aquecido e na graça, mas não esqueça, hein? Deus tem muito mais para você ficar mais forte e mais poder na graça de Deus. Deus abençoe e obrigado pela oportunidade.